Então, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, aí da gastrite e das úlceras, né, que ficam acometendo aí o nosso sistema digestório. O que ela é? Elas são úlceras, né, gastrite. A gastrite, ela inicia, né, e depois passa para a úlcera. São feridas, tá? São feridas aqui nessas pregas gástricas. Então, onde a gente tem essa prega gástrica, é onde acontece, tá? Toda a parte de feridas aí da gastrite. E aí, quando ela começa a evoluir, então, quando a gastrite tem uma evolução, nós temos aí uma úlcera. Então, essa parte aí que teve a evolução passou para ter uma úlcera. E aí, foi o que a gente estava falando. Então, toda vez que nós nos alimentamos ou tomamos um medicamento, o suco gástrico, que ele é altamente ácido, né? Então, a gente tem um ácido aí que varia de 0 a 7, o suco gástrico ele varia de 1 a 3, tá? Então, ele é algo bem ácido mesmo, tá? Ele aumenta dentro do nosso estômago, né? Para quê? Para fazer a digestão do alimento, do medicamento que ali está. Toda vez que esse suco gástrico ele aumenta, ele vai abrindo mais essa ferida, ou seja, essa úlcera, né? Vai abrindo mais essa parte e ela vai aumentando. Então, aí, se não tratada, no caso, o que vai acontecer? Essa gastrite vai evoluir para uma úlcera, né? Então, esse machucado, essa ferida, vai evoluir para uma úlcera, tá bom? Porque como assim tratar, Bruna? Por exemplo, nós temos um medicamento que nós chamamos de omeprazol, né? O omeprazol, ele é tomado um comprimido no período da manhã, né? Por quê? Ele faz o revestimento de todo o estômago. Então, ele reveste esse, vamos colocar assim, esse machucado que está no estômago. E aí, quando nós temos a elevação do suco gástrico, né? Ele não entra mais dentro desse buraco, ou seja, não vai abrindo mais esse buraco. Quem tem também essa função é o domperidona, pantoprazol, esomeprazol. Então, todos esses medicamentos também têm essa mesma função de revestimento, tá? Do nosso sistema gástrico, do nosso estômago, certo? Então, é muito utilizado esse tipo de medicamento. Caso não tratado, essa gastrite pode evoluir aí para uma úlcera, que é algo pior do que a gastrite, só que é o mesmo sistema que a gente explicou. E dessa úlcera pode evoluir aí por um câncer de estômago, tá? Então, é importantíssimo tratar uma gastrite. Às vezes o paciente tem a gastrite, né? Sente muita dor no estômago, porém não trata, porque hoje eu comi muito, tudo bem, pode acontecer vamos colocar assim, uma má digestão, né? Porém, não é sempre, não é todos os dias. Então, se todos os dias está acontecendo algo, ela tem que ser verificada, tá? Então, a gastrite, ela ocorre aqui nessas pregas gástricas, nessa parede do nosso estômago. E aí, nós temos as camadas musculares do estômago, né? Então, nós temos a camada longitudinal, camada circular e a camada oblíqua, ó, todas essas camadas que fazem parte do nosso estômago. O que acontece? Quando nós temos, por exemplo, um vômito, essas camadas elas se comprimem, tá? E mandam de novo para o esôfago, porque não pode. Nós não podemos liberar ácido pelo esôfago. Porque se a gente ficar liberando esse ácido pelo esôfago, vai corroendo o nosso esôfago, tá? Então, o refluxo, por exemplo, que algumas pessoas têm, que acontece aqui quando essa válvula que deixa entrar o esôfago para o estômago não está funcionando perfeitamente, né? Ou está com algum problema, essa válvula, e aí a pessoa tem um refluxo, ela não pode. Porque esse refluxo pode ocasionar, por exemplo, um câncer de esôfago. Porque todo esse ácido sobe para o esôfago. O estômago, ele é preparado através daquelas pregas para ficar ali com aquele volume de ácido. Já o esôfago, não, tá? E aí, toda vez que tem um refluxo, sobe esse ácido. Por isso que a gente sente queimando, que é essa sensação mesmo, tá? De queimar, sobe esse ácido para o esôfago, certo? E aí, uma outra situação que ocorre isso, né? No vômito. O vômito, ele tá tentando voltar, né? Ou seja, o corpo não respondeu bem aquilo, né? E tá tentando mandar para fora. E aí acontece uma força nessas camadas aqui, né? Da musculatura do estômago, enviando esse vômito para a parte aí de fora, né? Do nosso corpo.
Então, aí, ó, permite o estômago realizar contrações fortes que ajuda a triturar o alimento, né? E no caso aí de o vômito. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem. E aí nós temos, pessoal, a hérnia, né? Outra patologia, né, que acontece também. E a hérnia acontece toda vez que faz muita força, tá? No abdômen. Então, toda vez que nós fazemos muita força, pode surgir uma hérnia. Nós temos muito bebês que têm hérnia, tá? Os bebês que têm muita cólica, eles desenvolvem uma hérnia, tá? Nessa parede aí do estômago, né? E essa hérnia dói, né? E aí tem que ser operado para fazer essa retirada dessa hérnia. Principalmente ali ela fica na parte umbilical, então fica bem próximo aí ao umbigo, tá? Então é essa hérnia de hiato. O peritônio, pessoal, é uma camada que reveste todos os órgãos, tá? Do nosso sistema aí digestório, né? Então, o peritônio é uma membrana serosa, a maior do corpo, transparente, com duas camadas, a parietal e visceral, que cobre as paredes abdominais e a superfície inferior do diafragma, e se reflete em vários pontos sobre as vísceras, formando uma cobertura completa para algumas delas, estômagos, intestino e incompleta para outras. Tá? Então ele é uma capa invisível que não deixa ali, vamos colocar assim, tudo bagunçado dentro de nós. Vou deixar aqui um tempinho para vocês copiarem.
Nós temos o ameno menor, tá? Que liga a face inferior do fígado à curvatura menor do estômago. É isso aqui, pessoal, tá? É essa parte aqui que liga um dos dois para não ficar solto, tá? Isso chama omento. Ó o peritônio, tá? Peritônio é toda essa capinha aqui, ó, que fica revestido. Então, esse todo é o nosso peritônio. Então, vamos falar do intestino delgado, né? O estômago ele esvazia, né, no intestino delgado, longo e sinuoso. Possui células especializadas em absorver nutrientes. Lembrando que o intestino ele é o maior órgão do nosso corpo, tá? Que absorve nutrientes e medicamentos. A maioria dos medicamentos eles têm ação no intestino. Eles passam pelo estômago e chegam no intestino. Tá? Então, ele une-se com o intestino grosso pela vala iliocecal e é dividido em 3 porções com base nessa estrutura microscópica, certo? Possui pregas circulares que se protegem da luz do tubo formado pelas túnicas. Então, lembrando, no intestino é onde nós temos aí a maior parte de absorção de minerais, vitaminas, tá? E também de medicamentos. E ele tem 6 metros. Então, vou deixar aqui para vocês copiarem. Ele é formado pelo duodeno, pessoal, que tem aproximadamente 25 centímetros, encurvado ao redor do pâncreas e é uma estrutura reto-peritoneal, tá? O duodeno, ele fica aí logo na parte de baixo do intestino. O jejum, que também faz parte do intestino, tá? Ele fica suspensa na cavidade abdominal pelo mesentério, tá? Então, o jejum. O íleo, que fica ligado ao seco, que é o intestino já grosso, pela válvula iliocecal e suspenso no abdômen. E aí nós vamos falar do intestino grosso, tá? Então, o intestino grosso ele tem aproximadamente 1,5 m de comprimento, tá? Ele vai por toda a iliocecal até o ânus, inicia uma dilatação chamada seco, possui tênias, tá? E apêndice epicólicos. E nós vamos falar aí, tá? Tanto do seco como do colo ascendente aí e da parte aí da apêndice, tá? Então, ele possui apêndice secal, que se entende a partir do seco e possui numerosos nodos linfáticos, que é o que inflama,
tá? Então, toda vez que nós temos, por exemplo, paciente bateu essa parte ou essa parte inflama, pode ter um rompimento da apêndice. Hoje a apêndice não tem nenhuma mais função, né, nos dias atuais, porém ela já teve muita função antigamente, que ela produzia calor, né, nos nossos ancestrais, perdão, tá? Hoje ela não tem mais função, né? Mas ela inflama e ela pode, né, vir a se romper. Caso uma apêndice rompa, pode gerar a morte aí de um paciente, porque tem contaminação, uma infecção generalizada de todos os órgãos. Ela dói muito, tá? Inflamada, dá para sentir, né? A hora que faz a palpação, dá para sentir ela inflamada. E essa inflamação é uma dor que vem ali na parte inferior do abdômen, uma cólica muito forte, né? E quando faz um exame, um hemograma, vai estar aí leucócitos aumentado, uma infecção altíssima, tá? Quando nós temos uma infecção de apêndice.